que pode servir de base, de apoio aí, suporte para as empresas brasileiras que, de repente, estejam participando de missões comerciais ou que pretendem aí avançar no seu processo de internacionalização. As empresas que participam do PX, né, durante a participação do PX ou após a sua participação no PX, a Apex desenvolve as ações de promoção comercial, né, que são rodadas de negócios, missões, feiras internacionais. Recentemente, duas empresas que nós atendemos, uma do município de Brodowski e uma do município de Ribeirão Preto, foi convidado a participar aí de uma missão, nesse novo formato aí, né, nesse formato remoto. Essa missão vai ser realizada agora, mês de outubro aí, em Lisboa, Portugal. Tá? Então, são várias ações, vários benefícios aí, várias benesses que o PX proporciona às empresas que estão participando, ou mesmo depois de ter participado da capacitação, elas ainda contam com esses benefícios. Todo o núcleo do PX, né, nós chamamos de núcleo PX, o convênio, né, de cooperação é estabelecido entre a Apex Brasil e uma entidade de ensino, seja ela uma universidade, centro universitário, faculdade. E a nossa região, o convênio da Apex Brasil é com o Centro Universitário Barão de Mauá, né? Uma entidade de ensino bastante tradicional, respeitadíssima, né, no meio, pela sua qualidade de ensino. Sempre a pergunta, né, que nos fazem: então, Rodrigo, quanto custa para participar do PX? É um valor hora do consultor, do extensionista, no caso, quanto a gente paga? O PX não tem custo nenhum para a empresa, tá? É um projeto 100% gratuito, tá? Não é cobrado nada da empresa. Claro, a contrapartida é o tempo, né? O tempo do empresário, ou, se de repente, quem ele nomear para estar acompanhando aí as capacitações que vão ser realizadas pelo extensionista. Então, vai custar o tempo. Dinheiro mesmo, algo monetário, não tem custo algum para o empresário, da empresa. Explicando para vocês rapidamente quais são as macro etapas do projeto. Primeiro, seja uma abordagem prospectiva, né, ou reativa, do interesse aí da empresa em participar do PX, nós fazemos o levantamento do perfil dessa empresa e o potencial dela de exportação, o potencial que ela tem exportador, de acordo com o produto ou serviço dela. Então, um breve questionário que o empresário, ou alguém nomeado por ele, responde com auxílio do técnico extensionista. Depois é feito um rápido diagnóstico de gestão, né, o PX não atua em demandas de gestão, somente ações, né, de capacitação para o comércio exterior, mas, havendo algum gap aí, o nosso relatório sempre indica para as entidades parceiras. De repente, a empresa estiver precisando de um planejamento estratégico, ou outras ações relacionadas à gestão da empresa, nós encaminhamos aí para os parceiros, e um dos maiores aí, com certeza, é o Sebrae. Depois, essa empresa já é inserida a base de dados dela dentro do nosso CRM, e nós começamos as capacitações. O técnico extensionista, em dias e horários previamente agendados com as empresas, ele realiza as ações de capacitação. Tá? Exportação de bens, de produtos, são 28 temas que são abordados no plano de trabalho, e exportação de serviços são 16 temas que são abordados no plano de trabalho, né? Depende da característica da empresa, se é produto ou se é serviço. Depois, elaborado um plano de exportação com pelo menos um país aí, um mercado-alvo, tá bom? Ainda estamos atendendo no formato remoto, por conta aí, né, da questão da pandemia. Esses são alguns módulos, tá, das capacitações que são desenvolvidas pelo técnico extensionista no plano de trabalho. Então, são várias e várias áreas aí que são trabalhadas ao longo das capacitações. Bom, de uma semana para cá, graças a Deus, as coisas vão ganhando ritmo, vão encorpando, né? Hoje, mais de 150 empresas já aderiram ao PX, para ser mais exato, 152 empresas.
Então, temos somente 48 vagas, né? Graças a Deus, mesmo nesse momento aí de pandemia, mesmo com dificuldade, às vezes, de fazer o approach junto às empresas, tem conseguido muitas adesões, né? Abordagem prospectivas, indicações aí das entidades parceiras, como a CIRP, como o SEBRAE, e mais de 100 empresas já passaram por toda a metodologia do PX. Alguns resultados que vale a pena ressaltar, várias empresas aí com a ajuda do projeto, né, que não tinham exportado, começaram as suas atividades de exportação. Os maiores destinos aí, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, depois vem Estados Unidos, Rússia, Holanda, Japão. Então, são vários países aí que conseguimos recentemente, né, semana passada, recebeu a notícia, uma empresa aí que aderiu ao PET, já tinha passado pela capacitação, com a ajuda dos nossos técnicos, fechou uma exportação aí para o Peru e uma para o Equador. Então, são vários países, não tem um segmento específico, tá? É bem multissetorial, as empresas que estão sendo inseridas aos poucos aí nessa questão das exportações, tá bom? Depois eu vou colocar no chat aí o meu contato, tá? Telefone, e-mail. Se alguém tiver dúvida, queira sanar mais dúvidas, algumas explicações adicionais, estou à plena disposição aí de vocês para a gente conversar aí por telefone, e-mail. Fiquem à vontade para tal. Tainá, mais uma vez aí, muito obrigado pela confiança, pela parceria. E aos demais, tenham aí uma excelente palestra. Muito obrigada, Rodrigo. Eu agradeço. Bom, deixa eu dar alguns recados. Acho que a grande maioria aqui já sabe, mas eu preciso falar. Essa reunião conta com emissão de certificado, tá? Ao final do evento, que é lá no dia 3 de novembro, a gente vai fazer uma análise da participação de todos vocês, do início ao final de todas as reuniões, e quem tiver a participação de no mínimo 75% vai ter o direito do certificado. O que está pendente de decisão é se o certificado vai ser digital ou impresso, tá? Mas isso, no decorrer aí das nossas reuniões, eu vou avisando você. Hoje, o nosso parceiro SEBRAE também não vai participar, eles tiveram um imprevisto com outros compromissos, mas... Peraí, gente, o que é isso? Antônio, você está compartilhando aqui a tela do seu celular, se não me engano. Deixa eu ver se eu consigo... Aí, parou. Mas na semana que vem o pessoal do SEBRAE vai estar conosco novamente. Bom, deixa eu apresentar a vocês o nosso palestrante, o Rafael Ferracini. Ele, como eu já havia dito, ele é gerente comercial de exportação da Aliage. O Rafael, ele é graduado em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica pela Universidade de São Paulo e MBA em Gestão e Empreendedorismo e Marketing pela PUC. Ingressou na da Biatlante em 2014, tendo atuado nos departamentos de assistência técnica, suprimentos e desenvolvimento técnico de fornecedores nacionais e internacionais. Após a fusão com a Gnatos e criação da Aliage, em 2016, assumiu a posição de trader de exportação para a região da África e Oriente Médio. Desde 2019, atuou como gerente comercial de exportação, sendo o responsável por toda a estratégia comercial, inteligência de mercado, relacionamento com distribuidores e gestão de toda a equipe comercial de exportação da Aliage. Então, não teria pessoa melhor para poder ministrar esse tema para a gente hoje. Estratégia comercial internacional. Eu gostaria de agradecer seu aceite, a sua participação, Rafael. Muito obrigada, tá, por estar participando desse projeto, a gente poder contar com você nesse projeto, nessa ação. Te agradeço imensamente pela sua disponibilidade, tá? Muito obrigada mesmo.
a palavra é sua, fica à vontade. Eu que agradeço, Tainá, essa oportunidade de poder dividir um pouco. Eu acho que tem bastante gente que é mais preparada que eu para fazer isso, sim. Tem bastante gente preparada aqui no Brasil, que leva o nome do Brasil para todos os lugares desse mundo, através dos produtos brasileiros. E para mim é uma honra estar aqui dividindo um pouquinho de conhecimento, tudo que eu entendo, um pouquinho de exportação. Vou dividir aqui a minha tela, todos possam acompanhar. Opa. Então, o nosso tema hoje é basicamente falar um pouquinho do planejamento estratégico de como começar uma operação de exportação. O que eu queria pedir para vocês, se possível, que me interrompam sempre que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer colocação. Eu estou à disposição para a gente acrescentar. Eu sei que bastante gente aqui já trabalha um pouquinho com exportação e tem muito a agregar. Só para eu dar um overview, a Tainá já disse, mas um pouquinho do meu currículo, para explicar para vocês. Eu sou engenheiro eletricista, formado pela USP de São Carlos, fiz um MBA em Gestão de Empreendedorismo e Marketing. Eu entrei na Dabi Atlante na época, porque a Liage é fruto de uma fusão entre a Dabi Atlante e a Gnatos, como estagiário em 2013. Desde 2016, atuei como trader de África, Oriente Médio, especificamente essa região, e à medida do tempo fui agregando mais regiões de trabalho, então Índia, Europa, Ásia, por fim, América Latina. Já visitei mais de 30 países comercialmente falando, liderei processos de abertura de mercado em alguns países, como a Jordânia, Líbia, Portugal, Egito, Arábia Saudita. Fiz um trabalho de reposicionamento comercial das marcas que a gente atua lá na Liage, na Rússia e Índia, especificamente, foram 2 projetos grandes, onde a gente já atuava há bastante tempo nesses mercados, mas precisava de algumas mudanças na estratégia, isso a gente vai falar um pouquinho também. E já tive a participação em feiras internacionais, como a IDS na Alemanha, que é uma feira, são feiras odontológicas, na verdade, feiras internacionais no ramo odontológico, e a IDS na Alemanha, a IDEC em Dubai, a Expo Moscou, na Rússia, em Moscou, e o CIOSP, que é o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo. Queria só dar um overview para que vocês entendam por que em alguns momentos eu vou ser mais incisivo na parte de equipamentos médicos, porque minha formação, eu aprendi exportação, não foi na teoria, foi muito na prática, não tive a oportunidade, muitas pessoas eu acho que têm até mais experiência na parte teórica de exportação do que eu, e toda ela foi feita na prática, na Liage, na fusão da Dabi Atlante e da Gnatos. Essas 2 empresas, a gente fala que combinados tem mais de 110 anos, porque a Dabi tem 70 anos de mercado e a Gnatos 40 anos de mercado. Então, combinados, a gente tem 110 anos de experiência em equipamentos odontológicos. Então, o que é isso? Cadeira de dentista, raio-x para dentista, aqueles motorzinhos que são os terríveis, o que dão muito medo no pessoal. A gente é referente de tecnologia no mundo, é um dos principais fabricantes desse tipo de equipamentos no mundo. Então, a Liage é uma empresa de presença global, com uma sede, uma matriz aqui em São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, né? Tem 2 plantas produtivas, uma em Ribeirão Preto, outra na Argentina, em Córdoba, que é fruto também de uma fusão com uma outra empresa desse ramo, que é a Denimed, Argentina, que já fabrica equipamentos há mais de 20 anos. Tem escritórios de negócios, escritórios de vendas nas principais capitais do Brasil e da Argentina, e também em Cidade de México. A gente tem uma operação local feita pela Liage de vendas direto aos dentistas do México. E também estamos presentes em mais de 150 países através dos nossos distribuidores.
Então, nós somos líder de mercado no Brasil e mais 15 países da América Latina, que aqui estão listados com as suas bandeiras. E agora, entrar um pouquinho no tema, que é o plano estratégico de exportação. Estava conversando com a Tainá, vou bem no começo, não tive a oportunidade de participar dos outros encontros, então eu vou bem do comecinho mesmo, o que eu entendo, como é que a gente estrutura esse plano de exportação do zero. Então, por que uma empresa deve exportar? Eu achei esse vídeo, que inclusive é do PayEx, que é da Apex, eu achei ele super bacana, não sei se todos já tiveram a oportunidade de vê-lo, mas ele explica no começo por que exportar, e o apoio que a Apex e esse programa do PayEx dão para uma empresa que tem a vontade de começar uma operação de exportação. Eu vou passar o vídeo para vocês entenderem. Olá, eu sou dono de uma empresa de alimentos, estou no mercado brasileiro há 10 anos, e há 4 exporto para países da América do Sul. No ano que vem, pretendo chegar aos Estados Unidos e Alemanha. E você, já pensou em expandir o seu negócio e conquistar clientes em outros países? Com a exportação, você pode conseguir isso e muito mais. Exportar tem muitas vantagens. Sua empresa conquista experiência internacional, ganha produtividade, melhora a qualidade de seus produtos e torna-se ainda mais competitiva. Além disso, fica menos dependente do mercado interno. E sua marca ganha mais valor, porque seus produtos e serviços são reconhecidos como tipo exportação. Para me tornar um exportador, eu contei com o apoio da Apex Brasil, agência brasileira responsável pela promoção das exportações e atração de investimentos externos. A Apex Brasil é um serviço social autônomo, como o Sebrae, o Senai e outros. Quando procurei a Apex Brasil, eles me ofereceram o PayEx, Programa de Qualificação para Exportação. O programa prepara as empresas para que elas comecem a exportar de forma planejada e segura. O PayEx está disponível em várias cidades brasileiras e é executado em parceria com instituições locais. Eu vou parar por aqui, porque eu já foi explicado pelo Rodrigo muito bem como o PayEx funciona, mas o que eu queria destacar nesse momento é a importância da exportação, o ganho de volume, a não dependência tanto do mercado nacional, que são algumas vantagens, a abertura de novos mercados consumidores. A exportação abre um leque de possibilidades, além de trazer competitividade muito grande, porque hoje, por exemplo, a gente pode ter empresas que não atuam no mercado aqui no Brasil, mas que no futuro passarão a competir aqui dentro do Brasil. Uma vez que a empresa está inserida nesse cenário competitivo internacional, ela já está preparada, porque qualquer novo entrante, ela já conhece esse novo entrante, já está preparada para concorrer com ele no mercado. Opa. Eu vou citar alguns cases de sucesso que eu acho muito bacanas de exportação aqui no Brasil. Eu gosto muito dessa parte de economia, investimentos, principalmente. Então, existe uma empresa que é muito falada hoje no mercado, que é a WEG, que teve um crescimento muito grande na sua receita, um crescimento muito grande de valor de mercado, o valuation da WEG cresceu muito, e muito disso se deve ao case de sucesso de exportação da WEG. Eles têm uma planta produtiva na Índia, são muito bem estruturados. Então, tem essa notícia aqui que eu trouxe, de 2018, setembro de 2018, falando que a receita líquida da WEG, 54% dela vem das exportações. Havaianas são exportadas para mais de 56 países, entre eles Kuwait e Arábia Saudita. Essa empresa, eu tive a oportunidade de ter aula durante meu MBA com a Ângela Irata, que foi a diretora de internacionalização da Havaianas, da Alpargatas, na época, e o case da Havaianas é excelente. Eu até recomendo, caso vocês tenham oportunidade, de buscar no YouTube informações sobre esse case, como eles fizeram todo esse projeto de exportação e internacionalização da marca, e é um case bem marketing, mas é muito interessante. Tem passagens que ela conta
de colocar cristais Swarovski nas sandálias havaianas e colocarem elas disponíveis nos hotéis durante a entrega do Oscar nos Estados Unidos, em Los Angeles, em Hollywood, né? Então, e isso deu uma visibilidade para a marca diferente, é um case, assim, fora do comum. Eles colocaram as havaianas na Champs-Élysées, então, em Paris, né, nos lugares da moda. Então, é um case extraordinário, de muito sucesso no Brasil, que cresceram o nome do Brasil como exportador. O Boticário também é um outro case que eu acho muito interessante, que hoje já conta com lojas em Dubai, nos Emirados Árabes. Eles fizeram um processo de internacionalização, entenderam os mercados, começaram a atingir esses mercados de uma forma diferente, através de exportações e também das franquias locais. Eu trago mais um vídeo aqui, que eu acho super interessante, que é um vídeo do Consulado dos Estados Unidos, que ele fala das bases da exportação, e é um vídeo do Consulado dos Estados Unidos motivando as pequenas empresas dos Estados Unidos a exportarem. Então, lógico, a gente precisa separar um pouquinho, porque a realidade dos Estados Unidos é bem diferente da realidade do Brasil, mas ele serve de base porque o plano estratégico em si que eles montam aqui é muito interessante. Então, vou dividir mais um vídeo com vocês, que fala um pouquinho sobre plano estratégico. Eu vou colocar legendas nesse vídeo, para que se alguém não tem alguma dificuldade, consegue acompanhar. Um minutinho, português. Então, vamos lá. This is a good time to get into the global marketplace. Worldwide, buyers and consumers choose USA products and services because of a reputation for quality, value, and customer service. Each year, US companies export well over $2 trillion of goods and services. Many exporters are small or medium-sized businesses, just like you. But figuring out the best way to expand to new markets can be challenging. You may be asking yourself, where do I start? Is my product or service in demand overseas? How do I find foreign buyers? How do I get paid? And what is required to successfully ship goods and complete the transaction? This overview of the export process and basics of exporting videos to come will help break it all down for you. First, how do you get ready to export? Do you have the resources and capacity to expand into new markets? Does your product have potential foreign demand? Will you integrate exporting into your overall business plan? Do your homework to answer these questions and begin putting together a comprehensive export plan. The second step is to plan your market entry strategy by conducting research on possible foreign markets. Free market research is available online, including country commercial guides produced by our US embassies. Your industry association may also be useful. The next step is to start finding foreign buyers. To begin, you should develop your global web presence. This may be the first place foreign buyers find your company. Also, consider attending or exhibiting at industry trade shows in the US or internationally. These shows are often attended by foreign buyers, and many offer business matchmaking services between buyers and exhibitors. Did you know the US government also offers business matchmaking and promotion services at embassies and consulates in more than 130 foreign countries? Bringing buyers and sellers together is our specialty. Next is a very important step. How do I get paid? Your US bank is a good first stop. Ask about extended terms, money to expand, or insurance to guarantee payment from your foreign buyers. The US government and private lenders offer numerous export financing options, some direct and some through local banks.
Also, take measures to find a reputable overseas buyer. Get bank references and background checks. Finally, educate yourself on the steps required to successfully ship goods and complete the transaction. First, determine if your product or service needs a U.S. export license. Most don't, but you need to check to comply with the law. Review required documentation and shipping options. Research foreign standards, certifications, or regulations that may apply to your product. Lastly, research and confirm duties, taxes, shipping, and insurance costs. This can impact your profit margin. And that covers the essential elements of the export process. With this knowledge in place, you will be well on your way to becoming a successful exporter. For more information on the export. Então, esse vídeo fala do consulado americano, mas todos esses passos, todos esses serviços que são muito legais, que eles conduzem lá nos Estados Unidos, a gente encontra aqui com a Apex. A Apex pode providenciar todas essas informações, o matchmaking, fazer o encontro com compradores. A Apex nos ajuda demais nesse tipo de operação. Então, tudo que foi falado aqui no vídeo, eu sugiro fortemente uma pessoa ou uma empresa que tem um plano de começar com a exportação, que procure a Apex. A Apex é um ótimo caminho para se começar a montar esse plano estratégico. E a gente, isso aqui, falado nesse overview, são os passos essenciais para a gente fazer um plano de exportação. Então, o primeiro ponto que fala no vídeo, eu acho que é o primeiro ponto, a gente precisa estar pronto para exportar. O que significa pronto para exportar? Temos capacidade produtiva sobressalente dentro da nossa fábrica ou na nossa distribuição. A gente consegue ir atrás de um novo mercado e atingir esse mercado de acordo com o mercado exige em quantidades, em valores, e isso é muito importante. A nossa embalagem do produto, caso seja um produto e não um serviço, ela está preparada para entrar num país diferente? Eu tenho uma embalagem em espanhol, eu tenho uma embalagem em inglês, eu tenho uma embalagem em árabe, francês, não sei em qual país, e tenho tudo etiquetado da maneira correta que precisa ser feita. Eu já tenho um apoio para fazer a logística dessa operação. Então, existem empresas que fazem esse envio para outros países, seja aéreo, seja marítimo, e às vezes parece estranho, mas a gente, na Liage, utiliza muito frete rodoviário de exportação, porque no Chile, Argentina, a gente manda pelas estradas, pelas rodovias também. Outro ponto importante nessa questão logística, as embalagens dos produtos estão preparadas para serem exportadas, porque muitas vezes uma embalagem para um cargueiro precisa ser paletizada, ou eu já tenho uma embalagem que faz sentido dentro de um container de 20, 40 pés. Eu tenho um diferencial competitivo quando eu olho no segmento que eu atuo, que vai me trazer uma rentabilidade dentro da marca, dos produtos que eu atuo, no mercado que eu vou atuar. Eu tenho bem definido como vão trabalhar os canais de venda e distribuição disso. Vou dar um exemplo da Liage, por exemplo. A Liage vende cadeiras de dentistas. O dentista não tem o know-how, eu como pessoa física não tenho o know-how de importar qualquer produto que seja. Agora, uma empresa, por exemplo, se eu vendo caldeiras, se eu vendo turbinas, e é uma usina, por exemplo, aqui no Brasil, muitas vezes essa usina já tem um departamento de importação. Então, eu consigo atingir diretamente o meu cliente final, não preciso atingir um intermediário. Isso precisa estar bem definido no momento que eu vou começar um plano de exportação em si.
Agora, eu acho que essa parte é a parte que mais me salta os olhos, me traz o brilho nos olhos, que é a parte do planejamento estratégico, entendendo os mercados-alvos, e qualquer um de vocês que vá começar uma operação de exportação, tenha isso em mente, entender muito bem o mercado que a gente quer atingir. E eu não recomendo que o plano de expansão de uma empresa seja feito desenfreadamente. Então, a minha recomendação é que se estude mercado a mercado para entender esses mercados, as especificidades desse mercado, para montar um plano especial para esse mercado. Então, o que eu preciso entender desse mercado? Quem são os principais concorrentes que atuam nesse mercado? Qual é o tamanho desse mercado, tanto em quantidades de produtos que eu queira vender, quanto também em valores. Então, eu preciso saber o preço que é trabalhado nesse mercado. Existe a presença de outras empresas brasileiras nesse mercado? Às vezes, esse motivo pode ser um facilitador para a entrada, porque vou usar até um exemplo aqui que a gente usa bastante, dos carros, e a gente fala muito bem do carro japonês, então, por Honda, Toyota. Então, a gente entende depois que, por exemplo, um Nissan é um bom carro também, porque é japonês, entendeu? Então, os produtos de uma determinada nacionalidade são reconhecidos pela qualidade, um produto americano, por exemplo. Então, isso facilita. Às vezes, existem mercados, por exemplo, no Irã, eu tive lá recentemente, e eles me perguntaram se a Liage fabricava incubadoras neonatal, porque os produtos brasileiros, e a gente tem até uma empresa exportadora de Ribeirão Preto que trabalha nesse segmento, os produtos brasileiros são bem reconhecidos no mercado iraniano como produtos de qualidade, que entregam uma qualidade superior e têm bons preços. Qual que é a forma de eu buscar informações sobre esses mercados e me preparar, fazer meu plano diretor de exportação? Um dos primeiros passos, eu posso buscar esses estudos de mercado, que nem a gente estava falando no consulado, estava sendo falado no vídeo a respeito do consulado americano, a Apex, a ABIMO, que é a Associação Brasileira de Indústrias Médico-Odontológicas, eles fazem todo ano estudos de mercado a respeito de informações gerais sobre o ambiente econômico, assuntos regulatórios locais, aspectos culturais, potenciais compradores. Então, esse estudo de mercado feito pela Apex, feito pela ABIMO, é excelente como um primeiro passo para entender um determinado mercado. Agora eu vou falar do meu processo, como eu atuo na Liage, por exemplo. Então, eu vou até começar. Eu uso bastante essa ferramenta aqui, mas existem inúmeras ferramentas como essa. Trademap eu uso, é uma ferramenta gratuita que qualquer pessoa pode acessar, basta ter um cadastro, eu fiz o meu cadastro lá, então está até aqui. Então, eu, por exemplo, gostaria de saber como funciona o comportamento de importação desse determinado NCM no Chile. Então, eu seleciono o NCM que eu desejo. Esse NCM é um NCM de cadeira de dentista. E o país que eu escolhi foi o Chile. Eu gostaria de saber do Chile. Essa pesquisa me retorna uma informação que já começa a abrir a minha cabeça em relação a valores, ao tamanho do mercado. Então, o Chile importa 23 milhões de dólares anuais de vários países, como Estados Unidos, importa também da Alemanha, importa do Brasil, da China. Então, todos esses países aqui fazem negócios comerciais nesse NCM, nesse determinado produto, com o Chile. E eu posso, de uma certa forma, reconhecer quais são
os concorrentes que têm uma participação relevante de mercado, vendo esses valores totais. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, é um estudo assim, bem preliminar. A gente consegue ver, por exemplo, que os produtos chineses não são tão reconhecidos como, por exemplo, vou dar um outro exemplo que a gente poderia até acessar aqui com o Egito. O Egito, nesse LCM, importa muitíssimo da China. Então, são algumas análises preliminares que a gente consegue já ter uma noção do mercado. Outra ferramenta que eu uso bastante, é uma ferramenta paga. Aconselho a quem está fazendo exportação, quem tem um plano de fazer exportação, quer saber mais informações, às vezes é possível, por exemplo, pedir uma degustação dessa ferramenta com o pessoal aqui do Penta Transaction. O Penta Transaction nada mais é que uma ferramenta que dá acesso a informações de importação, mas informações detalhadas, muito mais detalhadas do que eu mostrei aqui do Trade Map. Então, ele me mostra o quanto um determinado importador comprou de um determinado produto, qual que foi o valor que ele pagou, qual foi a quantidade que ele comprou. Então, com essas informações, no nosso mercado odontológico, e novamente eu falo do mercado odontológico porque é onde eu tenho bastante conhecimento da coisa, no mercado odontológico eu consigo saber quais são, por exemplo, os maiores importadores de consultórios odontológicos na Colômbia, no Chile ou qualquer país que eu tenha dentro da ferramenta. Essa ferramenta tem informações mais detalhadas da América Latina, isso é importante eu ressaltar. Mas eu consigo bastante informação, eu consigo saber a quantos dólares uma empresa chinesa que eu queira saber vende uma cadeira de dentista para o Chile, por exemplo. Eu consigo essa informação de uma maneira fácil dentro dos relatórios que tem aqui dentro do Penta Transaction. Outra forma que eu utilizo também para fazer as minhas análises de inteligência de mercado e conseguir fazer o meu plano de exportação mais robusto, eu entro no Facebook, nas páginas das empresas. Então, aqui, especificamente das cadeiras de dentista, a Runnis, que é um concorrente chinês, vende as cadeiras a 66 mil libras egípcias para o cliente final, as autoclaves por 25 mil, os raios-x, eu tenho informação também. Então, eu consigo extrair esse tipo de informação e, dessa forma, compor a minha análise de mercado. Entender, por exemplo, no Egito, a Cairo Dent, procura lá no Penta Transaction quanto eles pagam, sei mais ou menos a margem que eles vão trabalhar e imagino que eu tenha que dar uma margem para o meu importador de tantos por cento, se eu vou trabalhar com um importador que vai fazer a distribuição para o cliente final. Vou fazer um exemplo prático de um país que eu acho interessantíssimo e foi um case que a gente fez recente, e essas informações são bem recentes. Então, eu vou falar um pouco da Índia, que é um mercado gigantesco, 1,4 bilhões de pessoas. No ramo odontológico em si, a gente está falando de 300 mil dentistas. Está entre os 3 maiores mercados de dentistas do mundo. Eles têm um PIB dentro da Índia de 2,8 trilhões de dólares, é um PIB gigante, altíssimo. E, por exemplo, eu fui no Trade Map, busquei as informações de cadeira de dentista, eles importam 65 milhões de dólares por ano. Então, tive todas essas informações, já começo a ver que a Índia é sim um mercado potencial, porque tem uma quantidade relevante de dentistas, tem um PIB alto, tem uma balança nesse tipo de produto muito favorável, eles gostam de importar esse tipo de produto, porque, posso dar um outro exemplo aqui, a Colômbia, por exemplo, tem uma quantidade grande de dentistas,
salvo engano, são 60 mil dentistas, é uma quantidade relevante dentro do mercado odontológico mundial. Mas, na Colômbia, especificamente, existem muitos fabricantes locais de consultório. Então, o valor de importação de consultórios lá não é tão alto, não é tão significativo. Então, por isso que eu aconselho essas análises de mercado detalhadas, de informações comerciais, tanto do tamanho do mercado. Então, comecei a fazer o meu plano, esse é o meu plano que eu montei da Liage para a Índia especificamente. Então, eu busquei as informações no Trade Map, eu busquei as informações no Penta Transaction, eu busquei informações de mercado em algumas visitas que eu fiz na Índia, busquei informações com os meus importadores dentro da Índia e perguntei para eles informações, e nisso eu compus um cenário que eu achava o cenário mais correto e mais perto da verdade possível. Eu cheguei que a Índia importa por volta de vende-se na Índia por volta de 15.600 cadeiras de dentistas por ano. Só que eu precisava entender como é que a Liage era vista nesse mercado. E isso é muito importante na hora de montar um planejamento estratégico de importação. Eu entender qual é o meu produto e quem são os meus concorrentes. Eu trabalho numa linha mais premium, uma linha mais básica ou uma linha de custo-benefício, por exemplo, uma linha média. Então, eu, na minha análise dentro do mercado indiano, percebi que a Liage estava próxima a 2 fatias de mercado na época. Em termos de produto, a gente tinha um produto que não é um produto de low-end, de maneira alguma. Os chineses têm cadeiras que têm pouca qualidade, então a gente não estava falando de um produto com pouca qualidade. Meu produto tinha uma qualidade dentro da linha econômica que se destacava na questão da qualidade. E eu entrava bastante dentro da linha de custo-benefício. Como eu determinei essa diferenciação? Premium, top, acima de Y, um valor Y dentro da moeda local dos indianos, que são os rupees indianos. O baixo custo, abaixo de um valor X. E esse valor médio entre X e Y. Esse Y aqui, no caso, é por volta de 2,5x aqui. Essas informações eu preferi colocar em X, porque elas já podem estar defasadas desde a época que eu tinha feito esse slide, que é um slide um pouco antigo. Então, a gente tinha como concorrentes nesse mercado a Cavo do Brasil, a Confident, que é uma empresa indiana, que vendia a Cavo, que vendia 1,2x, a Confident, que vendia 1,8x, e a Runis, que é uma empresa chinesa, a 1,25x. Precisava compor uma estratégia e precisava entender qual seria o custo de um importador quando ele compra de mim e nacionaliza essa carga. Então, eu fiz uma conta básica, busquei as informações do mercado. Essa informação é muito importante a gente saber qual é o incidência de impostos dentro do país, impostos de importação, o VAT, que aqui no Brasil é o ICMS, né? Então, eu tenho um preço FOB, que é o preço que eu vendo aqui no Brasil. Eu preciso incluir, normalmente, quando a gente está falando de frete marítimo, para a Índia especificamente, eu falo de 5% do valor da carga. Então, por isso, eu multipliquei por um fator de 1,05, tá? Os impostos que incidem nesse produto em específico, nesse caso é 21%, o imposto de importação, e multipliquei pela moeda local indiana, que $1 na época que eu fiz essa análise era
70 rupias. Com isso, eu peguei o preço FOB, analisei os preços, analisei a concorrência, analisei aonde que eu queria me posicionar, com quem eu competia, montei um preço, precifiquei tudo isso, de uma forma que, dando 30% de margem para o meu distribuidor, eu conseguiria ter um preço final, um preço na ponta para os dentistas de 1,3x. Então, eu estaria um pouco mais caro que a Cavo, eu estaria um pouco mais caro que a Runners, mas eu estaria um pouco mais barato que a nossa concorrência local indiana. Então, esse foi um esboço do meu plano estratégico de precificação, de todas as informações que eu coletei do mercado. Eu montei essa análise de acordo com a concorrência que eu via dentro da Índia. Até agora tem alguma dúvida específica? Porque eu acho que esse é bem o cerne da nossa conversa aqui. É aqui que estão as informações mais importantes, mais relevantes do plano estratégico. Então, é desde a busca das informações através das ferramentas, através dos nossos estudos de mercado, até a gente fazer um plano competitivo de exportação, um plano de preços, um plano de agressão ao mercado. O Túlio está interagindo aqui conosco, falando que está muito claro. Obrigado aí pela participação. Então, o próximo passo, que a gente inclusive viu nos vídeos, é como buscar parceiros comerciais que vão trabalhar conosco e vão desempenhar de uma forma satisfatória. O Luiz Carlos também participando aqui conosco. Então, um site hoje, para uma empresa que começa a expandir internacionalmente, eu acho que é muito importante a gente ter um site em inglês, em espanhol, principalmente, e é uma sugestão minha, é que a gente comece pela América Latina. Na América Latina, a gente tem uma troca mais fácil, tem acordos comerciais que facilitam as nossas exportações para a América Latina. Então, eu aconselho que caso a gente vá começar um plano de exportação, que tenha um site em espanhol. O Google também é uma ferramenta poderosa para a gente buscar parceiros comerciais nos países. A gente pode buscar, por exemplo, eu entro no Google hoje e coloco consultórios dentais na Colômbia. E nisso eu consigo buscar empresas que trabalham com a distribuição desse tipo de equipamento. Ou, se eu vendo caldeiras, eu busco empresas que usinas de cana-de-açúcar, por exemplo, na Colômbia, na Argentina, no Equador, onde é que seja. Outra ferramenta importante que a gente utiliza bastante nas nossas pesquisas de mercado, o Paulo está aqui conosco, o Paulo é meu colega lá na empresa, inclusive, se ele quiser compartilhar um pouco das informações, a gente usa demais o Instagram, o Facebook, para buscar novos parceiros, buscar informações. Então, é, de fato, uma ferramenta importante. Falo também que eu acho importante a gente estar sempre de olho nos sites dos nossos concorrentes, dar aquela espiadinha, por isso eu coloquei essa imagem aqui, a gente verificar, porque nem sempre os nossos parceiros, os parceiros nesse país, na Colômbia, na Espanha, estão satisfeitos com o serviço que eles estão recebendo. Então, a gente pode buscar esses parceiros que estão insatisfeitos e fazer uma proposta, ou não um concorrente direto, mas uma empresa que trabalha numa linha premium, e a gente quer trabalhar na linha econômica. Existe uma empresa que trabalha na linha premium. Por que a gente não busca as pessoas que trabalham com o concorrente premium
nesse mercado e a gente oferece uma solução mais barata. Então, esse tipo de busca é muito interessante. Dou também a sugestão de buscar Apex, buscar consultoria, Sebrae, esse tipo de empresa. Existem inúmeras empresas que trabalham com trading comercial, que fazem esse trabalho de prospect, que buscam parceiros no mercado, que muitas vezes a gente pode buscar empresas que trabalham no sucesso, que vão só nos cobrar em caso de uma venda, já tem uma carteira. Então, eu acho que esse é um caminho interessante a ser feito. E as feiras internacionais, tanto feiras dentro aqui do Brasil, que existem feiras no Brasil internacionais, que recebem muitas empresas internacionais que estão dispostas a importar, ou também feiras internacionais aqui. Eu trago alguns exemplos de algumas feiras que eu visitei ao longo desses anos, trabalhando com exportação. Isso aqui é uma foto da IDS na Alemanha, onde a gente foi com o stand local da empresa, então a gente tinha um stand da marca, a gente montou o nosso stand e preparou ele com muito carinho para os nossos clientes na Alemanha. Essa é a maior feira de produtos odontológicos do mundo, mas também existe a oportunidade aqui, participação da Apex, do Brazilian Health Devices, da BIMO, que estão aqui. A gente foi no pavilhão brasileiro, na IDEC, em Dubai, expôs os nossos produtos, tivemos muito sucesso nessa feira, especificamente, por isso que eu trago uma foto dela. Essa feira foi uma feira muito interessante, muito boa em resultado comercial para nós, a gente fez muito networking, e além disso, eu acho que é importantíssimo a gente fazer análise dos nossos concorrentes. Nessas feiras a gente consegue ver como eles estão com produtos, quais são os lançamentos do mercado. As feiras são muito bem visitadas. Então, uma próxima recomendação é essa. Eu acho interessante a gente visitar ao menos uma feira que tenha produtos internacionais. No vídeo, eles começam também a falar a respeito de como receber nossos pagamentos, mas eu já entendo que isso é uma rodada que já foi feita até aqui dentro do nosso escopo de trabalho, mas é importante isso na nossa análise de precificação, se esse pagamento vai ser antecipado, vai ser feito mediante carta de crédito, o CAD, a cobrança documentária, à vista, ou um crédito feito pela empresa. Todas essas informações fazem parte do nosso plano de exportação e precisam ser colocadas em consideração. Às vezes, a gente pode trabalhar com PROEX, mas o PROEX, por irrisório que seja, é um custo muito irrisório mesmo, dentro das taxas de juros que a gente encontra no mercado hoje, é uma das mais baixas, ou se não a mais baixa que a gente encontra é o PROEX, que financia as exportações brasileiras através do Banco do Brasil, e isso é possível através de cartas de crédito. E eu coloco um outro ponto, não sei se todos conhecem, existem seguros de crédito internacional, e esses seguros de crédito internacional também podem ser sacados através de PROEX. Então, isso faz parte porque uma empresa que vai vender com uma carta de crédito ou com uma cobrança documentária, que vai precisar de capital de giro para financiar essa operação, e isso custa, e isso deve compor a precificação do nosso produto. Outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração são as licenças, os certificados, os registros em determinados países. A gente precisa estar muito atentos a isso no nosso plano de importação, porque muitas vezes isso será um investimento que deve ser realizado para alicerçar todo o processo de exportação. Então, existem países, eu vou falar dos odontológicos, que é o que eu tenho um pouco mais de domínio, então, precisam da certificação CE, tem a certificação ISO, que às vezes é necessária. Para os Estados Unidos, a gente precisa do FDA, a IEC, que é uma certificação elétrica,
existe também a certificação L, existe a certificação Anvisa aqui dentro do Brasil, e a certificação Anvisa, que é do nosso Ministério da Saúde, que regulamenta os produtos médicos odontológicos, os fármacos, toda essa linha de cosméticos, enfim. Muitas vezes a Anvisa é aceita internacionalmente em muitos países como um certificado de qualidade que dá acesso a alguns mercados. Então, isso deve ser considerado em consideração, porque tudo isso tem um custo. Isso é importante na hora de a gente montar o nosso plano de exportação. Eu trouxe essa certificação, que eu acho uma certificação curiosa. Eu trabalho há mais de 6 anos aí com exportações para África, Oriente Médio. Existe uma certificação islâmica específica, e isso é um protocolo de como deve ser abatido um animal para que seja exportado a carne para os países islâmicos, que é a certificação halal, que é necessária para se obter, por exemplo, o SFDA, que é uma outra certificação para exportação, por exemplo, para a Arábia Saudita. Então, quando a gente está montando o nosso plano de exportação, a gente precisa levar essas informações em consideração. E isso, principalmente, eu queria frisar a respeito dos registros. Alguns países necessitam de registros específicos para se fazer a exportação. A gente recentemente estava fazendo um registro para a Arábia Saudita, tomou bastante tempo, ele tem custo, esse registro. Normalmente, quando a gente vai realizá-lo, a gente pode negociar isso com o nosso importador. Então, o importador pode arcar com esse custo de registro, e a gente pode arcar com 50% disso e pagá-lo em produtos. Essas são saídas que as empresas utilizam para fazer esses certificados, esses registros, essas licenças especiais. Por fim, eu também não quero me alongar, a gente tem um tempo um pouco escasso aqui, e minha vontade é só não overview, mas rechecar todas as informações a respeito de taxas, a respeito de impostos, a respeito de custo de logístico, seguros de carga. Todas essas informações devem ser rechecadas e buscadas na hora de finalizar a exportação. Outro fator que é importante, eles não falam dentro do vídeo americano, é a respeito do câmbio. O câmbio é um fator importante que a gente precisa estar de olho. Então, por exemplo, a gente, uma vez que vai passar o custo de frete para o nosso cliente lá na Liage, a gente coloca uma margem de segurança para evitar custos excessivos e inesperados que a gente não possa arcar. Então, quando a gente vai passar o preço para o cliente, a gente coloca uma certa gordura para, em caso de surpresa, porque a gente trabalha com muitas negociações que envolvem crédito, com pagamento depois, após o embarque. Então, isso tem que ser levado em consideração também na hora do plano estratégico para a determinação dos preços dentro do mercado. Novamente, frisar a importância da Apex. Quem não conhece, quem nunca entrou no site da Apex, eu reforço. Foi muito legal ouvir as palavras do Rodrigo antes, falando um pouquinho da Apex, do trabalho que é feito. Então, eu recomendo a feira que eu mostrei uma foto, que a gente estava no pavilhão brasileiro, foi através da Apex. Eu converso bastante com o pessoal da Apex sempre que possível, porque eles nos trazem. Eu sou um cara que não tem formação técnica de exportação, mas eu fui picado pelo mosquito do comércio internacional, sou apaixonado por aquilo que eu faço e aprendi tudo na prática, e vejo o trabalho que esse pessoal faz. É um trabalho muito mais bonito, porque leva o nome do Brasil para fora do Brasil, reconhece o Brasil como um país de qualidade, um país que tem capacidade tecnológica,
que consegue trazer valor para dentro do país, e isso faz a economia girar, essas pessoas geram empregos com o trabalho que elas fazem. Então, eu sou um fã do trabalho que é feito pela Apex, e eu recomendo a todos que busquem essas informações de mercado, entender como montar o plano estratégico de exportação com a ajuda da Apex, eu acho que é essencial. Dentro do escopo de trabalho que eu montei para hoje, eu entendo que esse é um overview. Claro que um plano estratégico de exportação tem muito mais informações do que isso. Esse é só o começo para quem está pensando em exportar. Eu falo a todos, recomendo. Não é um trabalho difícil, apesar de eu mostrar que são muitas informações que devem ser realizadas, mas principalmente na América Latina esse trabalho é muito mais simples, é possível hoje vender para todos os países, em alguns países até a gente consegue utilizar as notas fiscais que a gente tem aqui no Brasil como documentos de exportação, mas aqueles que buscam começar um plano estratégico, busquem informações. Eu queria já até me colocar, deixo meus contatos aqui, esse é meu telefone pessoal, meu e-mail pessoal, fico à disposição de todos para dar informações a respeito de como montar um plano e a gente montar juntos esse plano. Novamente, eu sou um apaixonado pelo trabalho da Apex, eu sou um cara que foi picado pelo mosquito da exportação, do comércio exterior, e eu gostaria muito de apoiar qualquer que seja a empresa que deseja começar um plano de exportação. Então, contem comigo, contem com o pessoal da Apex, sem dúvida nenhuma. Esse pessoal tem muito know-how e conseguirão ajudar vocês de uma maneira muito inteligente. Para finalizar, queria só agradecer esse espaço, essa oportunidade que foi me dada. Nossa, para mim é uma honra novamente poder falar um pouquinho a respeito desse trabalho que eu venho fazendo já há muitos anos, que hoje eu sacrifico a minha vida pessoal em alguns momentos para trazer e levar o nome do Brasil. E eu aconselho, busquem isso, vão atrás. É sem dúvida muito prazeroso quando a gente vê o resultado, o sucesso do nosso trabalho. Obrigado, viu, Tainá? Eu agradeço de verdade essa oportunidade. Imagina, Rafael, a gente que agradece por poder contar com a sua disponibilidade e compartilhar o seu conhecimento com a gente. Muito obrigada, obrigada mesmo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? A gente tem um tempinho ainda, caso vocês queiram fazer alguma pergunta para o Rafael, tiverem alguma dúvida, pode fazer aqui no chat, e aí o Rafael vai respondendo. Caso contrário, se vocês não tiverem, ele vai disponibilizar depois a apresentação. Você pode, Rafael, disponibilizar a apresentação? Claro, e aí, posteriormente, eu encaminho para vocês por e-mail a apresentação. Um recado que eu quero dar é que as reuniões passadas, as apresentações passadas, com os temas anteriores, estarão disponíveis na página oficial da CIRP no YouTube, tá? Então, caso vocês queiram acessar qualquer outro tema que já foi abordado, tá lá. Às vezes, sobe com um pouquinho de, por exemplo, a de terça passada, do dia 29, eles subiram hoje. E todas as outras para trás já estão lá. Então, caso vocês queiram consultar alguma informação, tá lá registrado como salvo com a data e com o nome do tema, tá? Então, tá tudo lá na página oficial da CIRP no YouTube. O Luiz Carlos está fazendo uma pergunta aí, Rafael. Temos duas perguntas aqui, né? Primeiro do Matheus. Isso, Matheus e Luiz Carlos. É recomendável que uma pequena empresa faça seu próprio plano estratégico. Eu acho que independente de buscar ajuda,
da Apex, do Sebrae, de associação, de quem quer que seja, a gente está falando de marketing. Marketing tem que ser tratado dentro da empresa. Esse é o coração do ataque da empresa, como ela vai se posicionar no mercado. Então, eu recomendo, claro, que busque ajuda, mas que a pequena empresa, caso tenha um plano de buscar os mercados exteriores, sim, faça seu próprio plano estratégico. Sim, porque nunca... A Apex, por exemplo, eles são experts nesse tipo de operação, de fazer planos estratégicos, mas ninguém entende melhor o seu próprio produto, ninguém entende melhor seu mercado, como competir com os concorrentes que você tem melhor do que você. Então, eu acho que é recomendado, sim, para que a empresa faça isso internamente. O Luiz Carlos perguntou que eu comentei que acho interessante começar os projetos de exportação para a América do Sul. Tem algum país específico? Não tenho nenhum país em específico. Eu acho que o Mercosul pode ser tratado de uma forma especial, porque a gente tem acordo de livre comércio, isso facilita bastante o trabalho de um departamento de exportação, vai ter muita coisa pronta, fácil de ser manejada, mas eu acho que cabe à empresa avaliar o mercado potencial e avaliar também a capacidade produtiva que ela tem. Caso seja uma capacidade ociosa, pequena, talvez começar por um mercado pequeno. Existem mercados, por exemplo, a Bolívia é um mercado interessantíssimo, que compra muito produto brasileiro, mas muito produto brasileiro. É interessantíssimo. Então, talvez a Bolívia, mas o Chile também é um mercado que tem um preço acima da média normalmente. Então, depende muito do ramo, depende muito de cada plano estratégico que vai ser feito, mas eu recomendo começar, de novo, pela América do Sul, pelas facilidades que tem com a língua, com o idioma, e também por conta dos acordos comerciais do Mercosul, que facilita bastante a troca de informações, produtos e também as documentações necessárias. Vamos lá. O Bruno está agradecendo o tempo, a disponibilidade. Um abraço ao Paulo. O Paulo está aqui hoje. Eu acho que eu vou deixar o Paulo falar um pouquinho, porque o Paulo é mais um colega, um professor que eu tenho dentro da empresa. Eu aprendo demais com ele todos os dias. E o Paulo é uma pessoa sensacional mesmo. Cadê ele? Aparece aí, Paulo. Ativa sua câmera. O Paulo está escondidinho aqui. Olá, pessoal. Boa noite. Eu adoro colocar o Paulo em situações assim, um pouco mais difíceis. Eu ativo a câmera assim que conseguir entrar em casa. Fique tranquilo. Mas não tem muito o que acrescentar. A apresentação do Rafa está excelente e a única mentira que ele contou é que ele aprende comigo. É totalmente o contrário. Eu que aprendo com ele e a gente faz muita bagunça junto aí no mercado internacional. É bem dinâmico isso, é muito do que ele falou mesmo. Na verdade, não tem muito o que acrescentar. O Rafa englobou todo o beabá da exportação. Acho que foi estava presente no que ele apresentou, né? E até essa última pergunta, quanto ao mercado, se tem um preferido, América do Sul, obviamente, é o mais especial, pelas similaridades que a gente tem, como o Rafa abordou muito bem, e depende muito de produto, né? Depende muito do tamanho da empresa, do tamanho não, de que ramo a empresa está inserida. Aí sim, quanto mais perto, melhor, mas se eu tenho uma empresa pronta para entrar num mercado enorme como os Estados Unidos, então vale muito a pena também. É verdade. Mas eu também não vou me alongar muito, não.
mesmo porque não tem mais o que dizer. Eu aprendi já bastante com o Rafa aí e tá muito legal, tá muito legal esse tanto de abordagem. Ô, Paulo, é um prazer ter você aqui, cara, assistindo aqui hoje, cara. Eu de fato aprendo muito com você, cara. O Paulo é um parceirão, um colega de trabalho. Ele cuida hoje da Ásia e da Europa. Ele faz um trabalho excelente. A gente faz muito bagunça, é fato isso. A gente vai para cima mesmo, a gente é muito agressivo comercialmente hoje, graças a Deus. Legal. O Luiz Carlos tem mais uma curiosidade aqui, que é qual foi o país que teve maior dificuldade em adequação do produto. Como a gente já tem exportação já bem consolidada há bastante tempo, então, e a exportação da Liage tem mais de 40 anos, a gente tem poucas adequações, mas, por exemplo, eu vou dar uma curiosidade que foi muito bacana, que aconteceu recente. A gente, cara, mesmo com todos esses anos de experiência, a gente comete besteira ainda. Então, a gente tem um produto lá, que é um dos produtos com maior valor agregado lá nosso, que são os panorâmicos, os tomógrafos, e a gente fez uma caixa que não cabia dentro de um avião. Então, a gente não conseguia exportar esse produto aéreo. E isso, por incrível que pareça, foi um grande problema para a gente. A gente teve que adequar o produto de uma forma que ele se entrasse dentro do cargueiro, do avião cargueiro, e a gente pudesse exportar ele. Então, foi necessário. O produto em si não alterou, mas a embalagem do produto precisou ser alterada. E isso é muito bacana. Muitas vezes a gente, quando está começando a vender dentro do mercado interno, a gente não tem essa dificuldade, porque num caminhão é fácil colocar, e num avião cargueiro a gente não conseguiu, por exemplo. Então, essa foi uma curiosidade muito bacana aí. São que a os gente desafios viveu. do comércio exterior, né, na exportação. Exatamente, exatamente. Alguém mais? Tem mais algum comentário, alguma pergunta? Acho que é isso, Rafael. Ótimo, ótimo. Então, eu agradeço novamente. É Muito isso. obrigado pelo espaço, Tainá. De novo, é uma honra para mim dividir um pouquinho do que eu aprendi na prática aqui. Apanhei muito para aprender algumas dessas informações. E talvez se eu tivesse buscado algumas informações aí anteriormente, a gente teria um caminho mais fácil. Mas tem algumas coisas que, até uma das respostas que eu dei, só nós mesmos conseguimos dar para nós mesmos. A gente precisa montar o nosso plano estratégico para ter sucesso no mercado. Então, Exato. obrigado, Exato. viu? Bom, amanhã você me passa, então, a apresentação para eu encaminhar para o pessoal que esteve aqui online com a gente, tá? Perfeito. E aí, a gravação dessa nossa reunião vai estar disponível na nossa página oficial lá no YouTube, nos próximos dias aí, tá bom? Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Até semana que vem. Uma boa noite a todos. Obrigada, Rafael. Boa noite. Tchau e até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.